Deu. O Márcio Leal é profissional da comunicação, cultura e gestão pública, com mais de 30 anos de experiência no setor privado e público. Especialista em criação, planejamento e gestão de projetos culturais e sociais. Atualmente é diretor financeiro e coordenador de projetos do Instituto Tijuípe no sul da Bahia, fortalecendo o desenvolvimento do terceiro setor na região. Fala, meu irmão Márcio! Seja bem-vindo! Boa noite. Como é que você tá? Todo mundo? Bem demais, rapaz. Essa hora eu já tô com sono, na verdade, porque eu acordo 4 horas da manhã, eu vivo no mato, na praia. Senhora. Rapaz, então 9 horas da noite já é hora de depois da janta, já é da ceia já. Você vê o exemplo que a gente tá tendo aqui, porque o terceiro setor, cara, a gente tem que fazer esse sacrifício, porque senão a gente não consegue prosperar com os nossos projetos. E é uma questão, na verdade, nem romântica, né, Márcio? É uma questão de se capacitar mesmo, né? É prática, né, velho? Você tem que estar fazendo todo dia, tem que estar estudando, tem que estar lendo, tem que estar entendendo o que está acontecendo. E para isso tem o bate-papo terceiro setor, que é um auxílio nesse sentido, tem ferramentas como a gente viu hoje aí, né? O pessoal do observatório, tem vários trabalhos sendo feitos para poder fomentar isso mesmo, né, velho? Fomentar esse conhecimento, trazer o terceiro setor, sair vamos dizer assim, da idade média do terceiro setor, da ONG, né? E a gente partir realmente para o modelo OSC, sério, profissional, trabalhando sério, focado em objetivos sociais, mas trabalhando seriamente para não devolver dinheiro nunca. Agora perfeito, ô Márcio. Eu falei isso para você na live dos capacitadores, vou repetir aqui, que você é um exemplo de integrante na comunidade, cara, queria te agradecer aqui para todo mundo que tá acompanhando, porque você participa ativamente da comunidade há alguns anos, inclusive, né? Tem quanto tempo? Você lembra mais ou menos? Acho que lá na comunidade, acho que até uns 3 anos, eu acho, na comunidade. Na área do terceiro setor, eu já estou há 8, 9, chegando. Eu vou até mandar esse link aqui nos comentários aqui, pessoal, o link da nossa comunidade que a gente está falando, que é a comunidade da comunidade EP, tá? A comunidade EP, ela é um ambiente onde a gente precisa fazer troca, onde a gente troca informações, a gente manda, não só recebe informações, mas a gente dispara também. E quando eu falo que o Márcio é essa pessoa, né, que é uma pessoa de estar ativo e hoje está aqui como um dos integrantes da comunidade, que é capacitador, que vai trazer um conteúdo para vocês, não só de comunicação, mas pensando principalmente na captação de recursos, na elaboração de projetos, em tudo que envolve o terceiro setor. E ele só conseguiu, né, estar aqui porque ele começou a colaborar, não na minha comunidade, mas com a comunidade dele. E as coisas começaram a acontecer. Né? Mas conta um pouquinho da sua história, cara. Conta um pouco do seu trabalho. É isso, eu já morei em Brasília há muitos anos, né? Sou de Santos, São Paulo, morei em Brasília há muitos anos. Daí, 2017, primeira vez que eu vim aqui para Itacaré, na Bahia, e foi quando eu comecei a participar de uma OSC aqui, com o Instituto Tijuípe, que hoje está com 22 anos de história, foi fundado em 2003 para ser o braço operacional do Comitê Gestor Ambiental, né? Todo um trabalho forte no meio ambiente. E quando eu vim com um trabalho, comecei como voluntário na área de comunicação com eles e fui trabalhando nessa construção de qualificar esse papel de projetos, né? Primeiro dentro da instituição. Daí, quando eu fui embora para Brasília de novo, resolvi outras coisas, fiquei alguns anos, voltei de novo agora 2 anos para cá, e desde então nós temos trabalhado muito forte em disseminar, fazer um trabalho de educomunicação, né? Disseminar para a comunidade o que é acessar recurso, né? As possibilidades que existe acessar recurso por todo o Brasil. Existem editais públicos, existem editais privados, existem parcerias, existem formas diferentes de captar recursos, né? E porque as pessoas têm muitas ideias, mas como é que elas vão realizar? Como colocar no papel? Né? Como colocar no papel, depois como acessar o recurso, quais são os caminhos para isso? Então, esse foi um trabalho que a gente veio fazendo aqui nesses 2 anos, tanto diretamente com uma assistência técnica direta com várias instituições, mas também de forma ampla na comunidade, criando o sonho, né? Criando a perspectiva de que é possível ir além. Né? Você não ficar só naquela coisinha do dia a dia ali, ficar pedindo R$10 na prefeitura, fazendo uma rifazinha para poder fazer alguma coisa. Né? Eu posso me estruturar, eu posso ter um trabalho social que seja organizado, um trabalho cultural, eu tenho muita experiência na área cultural, eu posso ter um trabalho cultural muito forte, na área de esporte, que eu tenho desenvolvido agora alguns projetos aqui na cidade também.
né, de organizar. Pô, aqui a gente está tentando trabalhar, a gente tem Itacaré, um dos maiores centros de canoagem do Brasil, né? O atleta olímpico, o Cacete A4, o Isaquias, é aqui do lado de Ubaitaba. Aqui a cidade tem uma coisa na canoagem enorme. E os caras não conseguem ficam até hoje pedindo R$50 mil da prefeitura para participar de campeonato brasileiro e campeonato mundial. Né? Sendo que eles teriam que estar na lei de incentivo ao esporte, com um grande financiador, um grande patrocínio. Né? Então a gente está nesse trabalho com eles. Vamos colocar essa associação no lugar, colocar essa associação de canoagem de Itacaré no lugar, organizar, fazer toda a parte de documentação, dívidas, acertar todo esse processo. Aí escrever o projeto com eles, um projeto para incentivar o esporte, para poder favorecer a captação de recursos, porque editais abertos tem muitos. Né? Principalmente quando a gente fala de lei de incentivo ao esporte, tem muitos surgindo, seguradoras adoram. Né? Você tem a lei de incentivo local na Bahia aqui também, para o esporte, que também é possível captar. Você tem a Ambev, que capta, quem usa o CMS muito, né? Como a Ambev, cervejaria, que interessa fazer com lei de incentivo estadual. Então, quer dizer, as possibilidades existem, e eles nunca param para pensar em como fazer. Sempre tive aquela coisa muito do... Não é bem um patinho feio, mas vamos usar essa coisa de patinho feio, de que eu não vou conseguir nunca acessar isso. Né? Nunca vou chegar lá. Né? Eu queria te fazer... Perdão, Márcio, eu queria te fazer uma pergunta, porque quando a gente conversou pela primeira vez, né, sobre o projeto, eu lembro que você comentou sobre isso, que na Bahia tem muitos editais abertos, mas a comunidade não tira proveito desses editais que estão abertos, né? E a gente vê que, assim, a gente tem muitos participantes aqui que estão falando que são de várias regiões do Brasil, então eu acredito que essa seja uma realidade que não escapa a outras capitais, né? Aqui em Brasília, São Paulo, no Rio, a gente é um pouco mais privilegiado nesse sentido. Mas eu queria que você explicasse um pouco qual você acha que é a maior dificuldade, qual que é a maior barreira entre o edital e os projetos, né? Ao seu ver, qual que é a maior dificuldade de acessar esses editais e por que a população não sabe que eles existem? Eu acho que primeiro é a informação, né? Porque na mídia tradicional é uma informação que não tem relevância, né, para a mídia tradicional. Você vai achar uma notinha aqui, outra ali, então você não vai conseguir ter acesso a uma informação qualificada. Nas redes sociais, com aqueles feed enorme que vai passando um monte de coisa, isso aí também nunca vai ser destaque. Então você tem que começar a procurar informação, né, participar de grupos, como a gente participa lá na comunidade EP, como eu participo de outros grupos, né, focados tanto no terceiro setor, como na cultura, no esporte. E a partir disso aí, esse é o trabalho que a gente faz, né? De tentar gerar essa informação para que todas as entidades, tanto daqui da região, mas também até de todo o Brasil, porque são editais abertos nacionais, né? Editais ou estaduais ou nacionais, a gente vai distribuindo essa informação pelos diversos canais, produzindo matérias no site do Instituto Ijuípe para falar, ó, tem isso aqui, clica aqui, aqui tem o edital, tentando explicar um pouquinho o que precisa, quais são as condições. Porque, primeiro, é acessar a informação, que é difícil, né? Ou seja, você tem que ter um trabalho de busca, então essa criação de redes é muito importante, participar dos grupos é importante, estar junto aqui, participando desse bate-papo, vai conhecer muita coisa, vai ter acesso a muita informação, né? Sim. Tem aqueles sites tradicionais, como Prosas, a própria BCR tem lá no site dele, o Observatório do Terceiro Setor tem link para editais, né? Então, tem vários locais com editais, o GIF tem link com editais, todos têm algum localzinho tentando centralizar editais, né? E você, a partir daí, partir para colocar no papel o seu projeto, né? Ter acesso à informação, é uma busca, é rede, né? Se a gente não trabalhar em rede no terceiro setor, a gente não vai para frente, né? É importante por isso que essa troca é muito importante, esse momento de construção, é a rede que forma a gente, sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Assim, sozinho a gente fica muito travado e fica sem informação, sem conhecimento, sem acesso. E é nessas redes que a gente vai tendo esse acesso. Exato. Por isso, né, Márcio, que eu queria lembrar também o pessoal que está assistindo que é muito importante que esses recursos que a gente está apresentando, não só o nosso projeto, né, mas todas as instituições que estão sendo aqui mencionadas, que vocês compartilhem nos seus grupos, compartilhem com seus amigos, compartilhem com outras instituições parceiras, porque dependendo da região, que não seja capital, pode ser que o caso seja esse, né? Teve aqui o Afro Parceiros Produções Culturais, que comentou, eu sou da Bahia e concordo com a fala do Márcio. E a Ana Dantas também falando, os editais da Bahia são muito extensos e cheios de mimimi. Ana, essa é a realidade da maioria dos editais, é por isso que a gente tem que ter, né? Cara, na Bahia, se olhar o mapa das OSCs, na Bahia, se olhar o mapa das OSCs, são mais de 60 mil OSCs, né?
Então a Bahia é uma potência do terceiro setor que nós temos no Brasil, né? O que a gente precisa é se organizar e fazer esses barulhos, mas a gente só consegue se organizar se a gente entender o contexto, participar, né? Viver essa experiência que o Márcio está falando, vou olhar os editais, vou submeter nos editais, vou testar, vou escrever, não vou escrever, sabe? Se você não viver a experiência, você não tem informação para poder depois reivindicar e parar de ser e conseguir transformar de dentro para fora esses editais que são editais mimimi, né, que ela falou. Né, Márcio? Mas, assim, o texto do edital vai ser sempre difícil, velho, porque o texto digital ele segue regras, padrões, formatos, principalmente no setor público, ele tem questões de tem N coisas, né? Assim, o que a gente tem que aprender ele, interpretar ele, tem que conseguir tirar dele o que é importante. Você passa lá, tem 3 páginas de edital que você pode praticamente passar direto, porque não vai ter nada relevante para a construção do projeto, para a proposta, etc. Você tem que pegar o que é importante, entender, tem que ler, reler 4, 5 vezes. Uma coisa que a Elisângela falou, e eu queria até somar no trabalho que ela falou, que é a coisa da persistência e resiliência, né? E nesse trabalho nosso, a gente tem que ter mais uma palavrinha-chave aí, que é paciência. É paciência, persistência e resiliência. São 3 coisas. A gente vai testar, a gente vai fazer, vai dar errado. De cada projeto que a gente faz, a gente apresenta 4 vezes até sair o recurso, até conseguir achar um caminho, uma fonte. Mas é tendo paciência para fazer as coisas, né? Tendo persistência, seguindo e aceitando que vou me frustrar algumas vezes nesse caminho, vai dar certo. O caminho abre, né? O que a gente tem que ter é isso, tem que manter, resistir. E as pessoas dos terceiros setores são extremamente resistentes, né? Se você pensar o que tem de movimento social, de projeto social, que vive há 20, 30 anos sem recurso nenhum, né? Às vezes com doações, coisas que eu falei, com rifa, com uma doação aqui, uma ali, conseguindo se virar nos 30, né? Com voluntário, prestação de serviço voluntário. Então, assim, resiliência a gente tem muita, né? Persistência a gente tem muita. A gente precisa ter paciência mesmo, a hora para parar, estudar as coisas, se aprofundar, entrar nos assuntos, entender, fazer essas trocas, ter um momento de se permitir ter essas trocas, pensar no que é o minha OSC, pensar no que é o terceiro setor, entender um pouquinho desse panorama, né? E que eu aprendi muito, né? Venho aprendendo muito, acho que todo dia a gente aprende toda hora alguma coisa na vida, né? E nesse tempo todo que eu estou convivendo no terceiro setor, eu venho cada dia aprendendo alguma coisa nova, alguma coisa que me interessa, que eu vou aprofundar. E ensinando, viu? Aprendendo e ensinando. São trocas, porque é troca, né, velho? A gente vai sempre trocando, né? Vai ser sempre nessa rotina de troca. Então, é importante isso e eu acho que é isso que a gente vai conseguir nesse bate-papo terceiro setor, né? Eu acho que é esse que vai ser o grande resultado se a gente pensar nessa primeira fase do bate-papo terceiro setor, depois vai entrar na mentoria, aí no trabalho mais técnico, né, mais qualificado, mas o grande resultado desse primeiro momento vai ser esse, ter um acesso a uma informação e conseguir formar redes de pessoas, a gente se entender como uma rede, como um network, como pessoas que podem estar se ajudando o tempo todo, aprendendo e ensinando. Legal, Márcio. Agora para a gente caminhar para essa finalização de participação, o AF Parceiros mencionou, a Bahia é uma potência criativa, mas ainda tem muito a desejar enquanto movimento, né, enquanto movimentadora, né, enquanto captação, realização, né, e de fato qualquer lugar no Brasil vai ter o que melhorar, não tem jeito. Se você não for no país mais desenvolvido do mundo, que hoje é os Estados Unidos, você vai ver coisa para melhorar. Se você for em qualquer lugar, você vai ter coisa para melhorar. Então, assim, não vamos cair também no romantismo de que vai ter um ambiente perfeito e confortável, que não vai ter, né? Por isso que a gente tem que depender só da gente. Por isso que o Márcio está aqui, lutando contra o sono dele, e metade das 90 e tantas pessoas que estão aqui online, lutando contra o sono, para a gente falar sobre o bate-papo, para a gente fazer esse bate-papo e falar sobre o terceiro setor. Porque a gente precisa entender onde a gente está. Se a gente não entender o ambiente que a gente está, a gente não consegue defendê-lo, a gente não consegue pertencer a ele. Tá? Erisaldo mandou um abraço, tamo junto, Erisaldo. Enfim, Márcio, manda um recado final pra galera. O que o pessoal pode esperar das suas capacitações aqui no Bate-Papo Terceiro Setor? É isso aí, pessoal. Vou estar no dia 22 de agosto com vocês para falar sobre técnicas de fundraising. Vamos falar bonito para dizer que a gente quer pegar dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para poder funcionar, para poder trabalhar, poder fazer um projeto melhor. Não é pegar dinheiro por pegada, porque a gente quer ter um objetivo com ele. A gente vai ter um... Não devolvemos dinheiro. E é esse objetivo que torna o nosso pedido de dinheiro mais forte. Né, ter um core, um centro, uma crença, uma confiança nesse objetivo que vai tornar nosso pedido de recursos, nossa busca de recursos mais fortes e com mais resultados eficientes.
E é um pouquinho isso que a gente vai falar, vai ser uma semana toda falando sobre captação de recursos, né? Vai ter crowdfunding, vai ter várias tags, última semana inteira. Então eu vou pegar vocês na sexta-feira à noite, um horário ótimo, depois no horário daquele happy hour lá de sexta-feira, tudo, vamos estar todo mundo lá conversando para falar um pouquinho sobre isso, tá? Esperamos vocês todos. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada mais uma vez por disponibilizar, fazer parte do projeto. Obrigada por esse momento com a gente. Obrigado. A Ana já falou, ó, das 19 às 21 já é um teste de resistência, né? Quem não suporta o processo não merece o sucesso. Beleza? Galera, tem alguns recados para vocês. Vamos para uma transição.